movimento anarquista se desenvolveu na Rússia a partir de 1900 com as mesmas características da Europa Ocidental. O movimento organizado foi formado pouco antes da Revolução de 1905, mas, dado o contexto russo, era obviamente ilegal. Por isso, não poderia ser profundamente enraizado na sociedade russa. No entanto, o movimento mostrou as mesmas tendências e os mesmos problemas e divisões que seu correspondente ocidental. Destaco que as tendências que predominaram foram o comunismo anarquista e o anarcossindicalismo. Durante as duas revoluções de 1905 e 1917, o movimento anarquista representou uma pequena fração radical dentro de um movimento socialista muito mais amplo. Os anarquistas foram inicialmente aliados com outras correntes de esquerda, incluindo os bolcheviques. Por exemplo, sabemos que alguns anarquistas estavam no Comitê Revolucionário que preparou o golpe de outubro de 1917. Sabemos que Zheleznyakov, o chefe do destacamento da Guardia Vermelha, que dispersou a Assembleia Constituinte, era um anarquista. No entanto, quando se lê os escritos de Lenin, antes e depois da Revolução, nunca é citado que os bolcheviques cooperaram lealmente com os anarquistas. Quando o Estado e a Revolução de Lenin foi publicado em setembro de 1917, o texto atraiu muitos anarquistas e sindicalistas revolucionários na Europa Ocidental e nas Américas. O livro dá habilmente a impressão que Lenin se aproxima do anarquismo, mas uma análise atenta mostra que em nenhum momento fez concessões. Este livro, tal como foi o livro da Guerra Civil em França de Marx, sobre a Comuna de Paris, é uma fraude intelectual. No entanto, não se pode destacar a compreensão do contexto. Lenin impôs ao partido bolchevique estupefato as palavras de ordem de todo poder aos sovietes e a terra para o campo deles, em total contradição com a doutrina oficial do partido. Os anarquistas russos, como seus pares na Europa e na América, acreditaram que os bolcheviques davam, na verdade, um passo na direção ao anarquismo. A tomada do poder pelos bolcheviques levantara questões no movimento anarquista. Os anarquistas deveriam cooperar com o regime ou lutar. A questão foi rapidamente resolvida quando ativistas operários notaram as tendências ditatoriais do Estado no sentido de controle de todas as instituições autônomas do proletariado, os sovietes, comitês de fábrica, sindicatos, cooperativa. Na Ucrânia, as coisas estavam diferentes. Alianças táticas foram feitas entre as organizações insurreccionais anárquicas e as autoridades soviéticas para combater o controle revolucionários brancos e nacionalistas ucranianos. Eu não falo apenas de Makhno, porque é muito conhecido no movimento anarquista. Mas havia uma mulher chamada Mariusa Nikiforovna que estava à frente de um destacamento armado muito ativo na Ucrânia. Na época, ela era mais conhecida do que Makhno, com quem colaborou ocasionalmente. Ela foi presa, executada e esquecida, talvez porque era uma mulher. O movimento libertário não faz lembranças de sua presença, mas devo acrescentar que Makhno
e um dos poucos que prestou homenagem a ela. No final de 1919, a vitória sobre os brancos era certa. Então, o poder bolchevique apareceu cada vez mais implacável para toda a oposição de esquerda. Muitos apoiadores romperam com o regime, entre eles os anarquistas, após a repressão da revolta de Kronstadt em março de 1921, os anarquistas que ainda estavam hesitantes tornam-se abertamente hostis ao regime bolchevique. Mas já era tarde demais para o movimento anarquista russo. Ele não pode mais demonstrar uma atividade autônoma de oposição. Eles não tinham a força necessária para enfrentar o aparato estatal. No entanto, os anarquistas russos nunca apoiaram a reação quando a revolução estava ameaçada. Eles souberam fazer as suas escolhas. Eu penso que o fracasso dos anarquistas russos está devido, em grande parte, à sua ingenuidade e à sua falta de senso político. Eles não compreendiam desde o início a natureza do Partido Bolchevique e quando eles perceberam, era tarde demais. Eles subestimaram o poder leninista e se dedicaram ao estabelecimento das transformações econômicas e sociais imediatas, mas não prestaram atenção nas forças dentro da própria esquerda que se opuseram. Eles repetiram o mesmo erro que o bakunista, que representava uma grande maioria na Primeira Internacional, mas negligenciaram o fato que uma minoria controlava o aparato da Internacional. Inicialmente, os social-democratas, incluindo os bolcheviques, que eram nunca mais que social-democratas de esquerda, foram opostos ao Soviet, porque sentiram que, intervindo no campo político, eles competiam com os partidos socialistas. Então, eles tomaram o controle do Soviet, introduzindo práticas parlamentares. Quero dizer que os votos foram feitos com base em candidaturas apresentadas pelo partido. O Soviet já não era uma organização de classe cuja representação foi feita por delegados das fábricas, dos bairros, etc. Em seguida, os social-democratas exigiram a expulsão dos anarquistas dos sovietes, porque eles não fizeram política, leia-se política parlamentar. Esta decisão foi calorosamente aplaudida por Lenin. Quando o 12 e 13 de abril de 1918, os 26 clubes anarquistas de Moscou foram atacados pelos bolcheviques e seus aliados social-revolucionários de esquerda. 600 anarquistas submeteram para evitar uma batalha fratricida. Mais tarde, no outono desse ano, as guardas negras se recusaram a derrubar o governo por causa do perigo da contra-revolução. Esta rejeição de qualquer ato radical contra o regime bolchevique, sob o pretexto de não promover a contra-revolução, é precisamente, na minha opinião, uma das causas do desaparecimento do movimento anarquista na Rússia. A situação na Ucrânia foi totalmente diferente do que da Rússia. Os bolcheviques eram praticamente inexistentes, por causa de uma presença militante anarquista importante, hegemônica. Ao contrário do que estava acontecendo na Rússia, havia uma forte organização anarquista
la Confederação Nabat, que existia antes da Revolução. Era uma organização altamente estruturada, descrita por Alexandre Skirda em seu livro Autonomia Individual e Força Coletiva. Não vou insistir sobre o movimento maclovista, porque é agora amplamente conhecido. Quando um grupo de anarquistas exilados vai reunir mais tarde em Berlim e em Paris, eles vão naturalmente tentar tirar lições do fracasso do movimento anarquista durante a Revolução Russa. Este será o famoso debate sobre a plataforma de Archinov, mas isso é outra questão. Obrigado.